Bem-vindos ao Tudo Junto MT. Meu nome é Márcio Magalhães. Hoje estamos aqui com a Patrícia Ward e estaremos entrevistando Cárida, estomaterapeuta. Fala um pouquinho sobre você. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É muito bom estar aqui falando sobre o que eu faço e principalmente falando sobre estomia, estomaterapia em geral, né? Que estomaterapia compreende não só estomias, mas feridas e incontinência. Mas nesse mês, né, mês do estomizado, dia 16 de novembro, que é comemorado, né, conscientização do paciente estomizado, é muito interessante de falar sobre estomias, né? Então, me apresentando, eu sou enfermeira há 14 anos, também sou especialista em urgência e emergência, enfermagem do trabalho, e a última especialidade que é do meu coração é estomaterapia, né? Fiz a pós-graduação no Albert Einstein. Sou enfermeira pelo Hospital Universitário Júlio Miller, atuo no ambulatório de doença inflamatória intestinal, né, como membro desse ambulatório multiprofissional, assim como atuo no ambulatório de estomaterapia do hospital. Também sou membro da SOBEST, MT e mestrando atualmente. Nossa, um currículo bem vasto, né, Cárida? Que bom, né? E hoje, né, falando um pouquinho dessa parte de ostomias, ostomizados, né, estomoterapia, enfim, o que levou você a se especializar nessa área? Comecei a atender esses pacientes e comecei a perceber que eles necessitavam de um cuidado mais humanizado. Infelizmente, muitos colegas hoje em dia não têm, não sei se é afinidade ou até desconhecem, né, sobre a necessidade do conhecimento dessa área de estomias, né, o impacto que tem na vida do paciente. E observando essa escassez, eu acabei pensando em me especializar na área e foi quando decidi ir para a área da estomaterapia. Estou até hoje apaixonada pela área. Que maravilha! Eu também, enquanto enfermeira, a gente vê, né, essa dificuldade que você tem de profissional que realiza esses tipos de procedimento, né? E, enfim, até o cuidar, orientar, né? E há quanto tempo você está trabalhando com essa parte de ostomizados? Sim. Iniciei esses atendimentos com o núcleo multiprofissional. Fui convidada pelo médico que idealizou esse núcleo. E ele me chamou e falou, cara, eu preciso de uma enfermeira para trabalhar comigo. Sobre doença inflamatória, vários evoluem para estomia, e eu preciso de alguém que faça suas orientações, que acompanhe esses pacientes mais próximos, né? E eu falei, olha, Marley, que é o médico que eu trabalho junto com ele, né, com o Dr. Marley, proctologista, eu falei, olha, não é algo que eu atuo com tanta frequência, mas eu me interesso. Então, vamos lá, vamos aprender. Isso já tem 6 anos. Então, há 6 anos eu comecei a me apaixonar e acabei vendo que eu necessitava de algo mais e parti para a especialização. Foi quando eu resolvi ir para São Paulo fazer essa especialização, porque eu vi a necessidade dos pacientes em saber mais e a minha necessidade pessoal em ajudá-los mais. Né? Então, foi quando eu comecei a trabalhar mais nessa área. Né? Não que é porque nós, como enfermeiras, né, em geral, eu, como enfermeira assistencial, é, já fazia alguns atendimentos, né, de pacientes internados, e tal, mas não era da forma como é hoje. Hoje Sim. é especializado, focado, na harmonização. São poucas as enfermeiras especializadas, né, em São, estomoterapeuta, são. né? No estado nós temos muito pouco. Né? Então, Sim, assim, a gente vê que realmente tem que buscar fora um conhecimento que você tem que viajar, né? sim, Para obter sim. esse conhecimento, né? E como é a sua rotina diária? Então, pelos dias úteis, né? Normalmente, pelas manhãs, eu estou sempre no hospital universitário. Faço os atendimentos ambulatorial, então, tanto atendimento ambulatorial, de consultas, como pré-operatório, né? Nós realizamos ambulatório no hospital, demarcação pré-operatória, que é algo muito legal. A gente percebe que um paciente que realiza demarcação pré-operatória,
ele tem uma abordagem pós-cirúrgica bem diferenciada no paciente que não realiza. Então, ele tem uma aceitação melhor. O processo dele iniciar essa cirurgia. E você fala dessa demarcação, é você que faz a Eu que demarcação? faço. Eu que faço a Ah, demarcação. Então, eu entro no centro cirúrgico ou eu vou até a clínica cirúrgica, onde ele está internado, e eu faço essa demarcação, eu já mostro os produtos para ele, explico como vai ser após a cirurgia, né? Já faz uma introdução, já inclui ele nesse mundo. Então, no ambulatório eu faço a parte de consultas, faço a demarcação e as outras áreas administrativas, né? Fora isso, ainda empreendo, né? O Maravilha. enfermeiro tem empreendedor. que empreender, Maravilha. Ainda né? faço consultas particulares, tanto em hospital quanto domiciliar, treinamentos, né? Consultorias de empresas. Isso é legal, né? Porque assim, eu não sei o quantitativo de ostomizados hoje, mas assim, eu acho que a demanda é bem grande e realmente só a parte pública não dá conta né, dessa demanda, né, dessa Realmente, população, né? realmente não conseguem. E a gente percebe que o paciente que tem esse atendimento especializado, mesmo que no particular, ele onera muito menos aí. Ele vai conseguir realizar as compras dos dispositivos, dos materiais que ele precisa, de acordo com a necessidade dele. Então, é bem diferente quando você encontra um paciente que ele não teve essa orientação prévia e ele chega numa loja e ele vai comprar tudo que tem disponível, né? E nem sempre o que tem disponível é o adequado ao uso dele. Temos visto a dificuldade hoje do paciente em adquirir os produtos pós-cirúrgicos, né? E também por talvez não saber qual produto a ser usado. Como é feita essa orientação ao paciente? A gente recebe esse paciente no ambulatório, né? O paciente que vem via SUS, direcionar mais para o SUS agora. Nós recebemos, fazemos essa abordagem inicial dele, levantando todas as angústias que ele tem, né? Porque o paciente, ele normalmente chega até o serviço com muitas dúvidas, muita angústia, porque nem sempre ele teve essa preparação, nem sempre ele teve essa demarcação, porque eu falo que a demarcação não é só definir o melhor lugar para se construir uma estomia no abdômen do paciente, mas também naquele momento ele tem a oportunidade de tirar todas as dúvidas que ele tem em relação ao procedimento como um todo, né? E a grande maioria não tem esse privilégio de ter uma demarcação pré-operatória. Então ele chega no ambulatório com muitas dúvidas, muito angustiado. Então a abordagem inicial é tranquilizar, mostrar para ele que essa situação de estomia não incapacita ele, né? Que agora ele vai ter uma vida normal, adaptada. É isso que eu sempre falo para eles, falo, tua vida é normal, porém precisa de algumas adaptações. E aí a gente vai tocar em vários assuntos, né? Como higiene da bolsa, cuidados com a pele, sinais de alerta em relação a complicações, né? Eles precisam saber quais são os sinais de alerta para que eles estejam preparados no momento, né, de maior de risco, né? Porque senão ele ignora, ele não sabe o que aquilo é um alerta, ele ignora. Tenho visto também alguns pacientes que nos procuraram também sem saber a data certa para fazer a troca da bolsa. Então, eles saem realmente da base sem saber como fazer, qual o dia certo a ser deixado. Como é que funciona essa? A gente sempre conversa com eles em relação aos dias de troca, mas a gente tem os sinais de alerta em relação à troca, né? Isso é bem interessante de falar. Bacana. Por mais que um paciente com ileostomia, a gente oriente ele a fazer troca entre 3 e 5 dias, e um paciente com colostomia entre 5 e 7 dias, né? Desde que todos os outros cuidados sejam bem alinhados, o dispositivo ele tende a durar, né, esses dias. Né? Mas a gente sempre fala para eles, mas tem um sinal de alerta, sinal de troca. E o sinal de troca é coceira ou ardência na pele em volta do estômago. Então, uma vez que ele sente que está coçando ou está ardendo, está tendo infiltração naquele momento. Então, é o momento de fazer a troca da bolsa, do dispositivo, da placa. Então, a gente sempre fala isso para eles. Se atente aos sinais de alerta.
E você sabe que, assim, nós, né, quando a gente recebe esse paciente na loja, até o pessoal me chama, né, para fazer essas pequenas orientações, Uhum, porque tem aquele que ele não tem todo esse trâmite de assistência, né, que vocês fazem lá no uhum, Hospital Júlio Miller, ele vem de outras, né, de outros locais, principalmente a base SUS, né, sim, e que vem com essa limitação de conhecimento, né? Então, a gente pega casos em que o paciente troca toda hora, uhum, né? Então, despreza um produto que é relativamente caro, não é barato, sim, né? As placas se trocam com frequência, enfim. Eu acho que a gente tem que ver alguma coisa aí, Cárida, sim, futuramente, para pegar essa demanda como um todo, né? Eu concordo. deixo aí para Sim, você concordo, concordo. futuramente, porque realmente é uma demanda que nós, enquanto loja, a gente vê essa necessidade da ponta. Ele chega sem o conhecimento, né, de como proceder e até a questão de aceitação, né? Principalmente a aceitação, né? Aceitação de bolsa, de família, de marido, né, ou de esposa, né, enfim, É toda essa muito comum. trajetória, né, é muito É comum. muito comum. E eu não vejo esse amparo, né, como um todo, Sim, né? sim. E é incrível como a aceitação faz parte de todo o processo. Ele auxilia em todo o processo, né? A gente entende que é uma motivação do. E com certeza, naquele primeiro momento, há um choque, né? O paciente ele tem uma mudança na vida dele. Ele vai ter que alterar os seus hábitos, alterar a rotina. Aí tem a questão de relacionamentos, né? Então, a gente precisa ter uma base muito boa e atender ele de forma humanizada, estimulando o autocuidado, para que a gente tenha certeza que ele vai aceitar, né, conseguir ter essa aceitação e, consequentemente, realizar os cuidados adequados, os cuidados que precisam ser realizados. É uma coisa que vai muito além, né? É, Além dos entendimentos. É uma coisa que eu acho que precisa ter até uma equipe multidisciplinar, sim, né? sim, Passar por vários profissionais, sim. até para se ter todas as orientações ali cabíveis, né? Naquele momento, principalmente na fase de aceitação, né? E quais os principais desafios que você enfrenta hoje no SUS? Então, eu acho que um dos maiores desafios do SUS é a questão de recursos financeiros, né? A gente tem, o SUS se baseia por uma tabela nacional, tabela do SUS, né? E os valores de repasse, eles são bem defasados, né? Então, a gente sabe que, em média, um produto hoje em dia custa de 60% a 80% mais do que se é pago pela tabela, né, do SUS. E isso onera o processo como um todo, né? Porque você não vai conseguir comprar pelo produto, o valor pelo produto que está na tabela. Você não vai conseguir comprar um quantitativo equivalente ao que você precisaria, né? Do que foi listado ali na contratualização, tabela, enfim. Então, esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje no SUS. E a questão de profissionais capacitados e interessados em atender nessa área. Então, hoje nós temos, os colegas gostam muito da área de feridas, né? Eu sempre brinco, Feridas está em ênfase, né? eu Então, sempre assim, brinco. Eu falo assim, eu faço uma aula de feridas, feridas, lota. Aí eu faço uma aula de sustomia, estomia, dá pouca, gente. a Pouca não dificuldade cai. justamente. Porque muita gente realmente não tem um interesse em cuidar, né? Porque eu não gosto, porque sempre incomodado, enfim. Só que nós, da área da saúde, né? Nós como enfermeiros, né? Nós temos que pensar no paciente como um todo. Então, uma vez que o paciente na internação, ele já tem essa parte, uma aversão da própria equipe, então ele já sai
já com problemas até um peso maior psicológico, porque durante a internação não foi conseguido, às vezes, colocar um dispositivo coletor nele. Eu tive situações de pacientes que ficaram internados, ficou internado, no caso, o paciente, ele ficou internado por 3 dias, 4 dias, em 4 dias trocou a bolsa dele 3 vezes, porque a Nossa. equipe não sabia como fazer a troca. E nessa da equipe não saber, ele já estava entrando em desespero. Estava entrando em desespero porque ele falou assim: meu Deus, eu não vou mais poder trabalhar, eu não vou poder fazer atividade física, eu não vou poder fazer mais nada, eu vou ficar retido ao leito, porque qualquer movimento que eu fizer vai romper a bolsa. Então, quando eu cheguei para atender ele no domiciliar, ele estava assim, extremamente é, triste com a situação. E o primeiro dispositivo que a gente colocou nele ficou 7 dias. E ele, eu não acredito que eu tô fazendo tudo e tá 7 dias, né? Ele ficou super feliz. E isso foi uma abordagem errada que foi feita na internação. Ele podia já ter saído sem esse impacto inicial. Então, eu vejo que não só no SUS, isso é um grande problema de pessoas especializadas e pessoas que mesmo sem especialidade queiram fazer, gostem de fazer, né, os cuidados, mas também no particular. Então, a questão de pessoal é um problema geral, né, não Sim. só o SUS. Eu ia comentar contigo, realmente, a parte particular, às vezes, né, realmente não se tem essas orientações nenhuma, né? Então, se não é o médico passar algumas informações, realmente fica, né, a desejar essa parte que não tem, né, fica ali bem precária. Tira uma dúvida para mim, Cárida, em relação ao SUS, como que é feito esse atendimento? O cliente, a partir do momento que ele é um ostomizado, ele recebe essas bolsas? Quanto tempo tem ou não recebe? Como funciona esse projeto? Sim. Toda a regulação desse paciente é via CISREG, que é uma central única de regulação. Então, uma vez que o paciente operou, independente de onde ele operou, né? Ele dá entrada ou pelo hospital, pela regulação do próprio hospital, ou pela alguma unidade de saúde, mais próxima à casa dele. Ele vai até essa unidade, vai dizer que ele é estomizado e vão solicitar essa consulta para ele, esse primeiro atendimento via central de regulação. Uma vez que ele tem esse número de chave, que nada mais é do que a autorização da consulta do atendimento, ele comparece até o hospital e na data agendada, no horário agendado, e é realizado esse atendimento. Faz todas essas orientações, toda essa abordagem, esse acolhimento, e ele, a partir daquele momento, ele começa a retirar materiais mensalmente. Então, o material foi indicado para ele na avaliação mensalmente. E um exemplo, o paciente, no decorrer do tempo dele estomizado, ele engordou, ou ele emagreceu, aconteceu algo que precisou alterar o dispositivo. Ele marca uma reavaliação, aí ele já não precisa vir, não precisa vir via CISREG, né? Ele já consegue fazer esse agendamento no próprio hospital e ele vai dando seguimento, né? Então, assim, hoje em Mato Grosso, SUS que realiza esse atendimento somos nós, o Hospital Júlio Miller, Sinop e Rondonópolis. Aí são só esses polos e aí, Esses aí quem precisa vão nessas proximidades. Sim, aí o Estado, ele acaba se direcionando para as proximidades, mas a grande maioria está aqui, né? Então, assim, Entendi. nós temos muitos pacientes de Cuiabá e Várzea Grande, mas também nós temos muito paciente no interior do estado, que vem a 1.000 quilômetros, 600, né? Que vem uma distância bem longa, né? Em média, quantos atendimentos vocês costumam fazer aí mês? Cadastrados no hospital, nós temos pouco mais de 400 pacientes cadastrados. Bastante, né? Muito. Como a nossa grade recentemente ela está fechada por conta de verba, a gente está esperando essa alteração de verba para que se consiga atender um número maior, porque o quantitativo recebido hoje a gente não consegue atender nem os 400, na verdade. Então, tem um quantitativo aguardando,
essa grade ser aberta novamente para que se entre novos pacientes. E tem algum treinamento hoje específico aí para esses pacientes, em grupo ou é individual esse treinamento? Então, no nosso hospital, nós fazemos essas orientações para o paciente de forma individual. Porque a gente Maravilha. entende que o paciente ele tem a sua particularidade, né? Cada paciente é um caso, é uma abordagem, é uma necessidade. Então, nós preferimos fazer essa avaliação e acolhimento e orientação e treinamento e tudo individual. Certo. Tanto ele quanto o familiar, né? Ou qualquer outro cuidador, né? Tem alguns pacientes que eles têm um cuidador e não o familiar, né? Que cuida, no caso. Mas nós orientamos toda a equipe que cuida ou que auxilia aquele paciente de acordo com a necessidade deles, sabe? Mas fora isso, nós tem também, né, a questão do Ministério da Saúde, tem algumas universidades que eles dispõem também de orientações, de cartilhas, a própria SOBEST, né, que é a Sociedade de Estomaterapia, a Sociedade Brasileira de Estomaterapia também, tem várias cartilhas educativas. Então, nós sempre orientamos eles a procurar informações, caso eles necessitem de alguma informação que naquele momento ele não consiga um contato pessoal ou contato presencial com a gente. E se ele precisa tirar uma dúvida rápida, às vezes ele olha ali, porque imagina um paciente do interior. Ele tá com uma dúvida naquele momento, às vezes ele não vai conseguir falar comigo naquele. Ele não vai conseguir marcar uma avaliação tão rápida. Ele depende de recursos, depende de transporte, depende de diversas coisas para ele chegar até a cidade, até a capital. Então, a gente orienta ele para que ele fique com o máximo de informações possíveis para que ele consiga realizar seu autocuidado. E tem algum caso, algum atendimento que te marcou aí em relação a algum paciente? Hoje a gente vê que talvez você atende aí pacientes idosos, crianças. Tem algum que te marcou? Engraçado que tem uma que me marcou muito, a dona Alice. Inclusive, preciso que ela vá ser reavaliada para tirar uma foto com ela novamente. Perdi a foto que eu tinha com ela. Quando eu a recebi, ela tem um pouco mais de 90 anos, se não me engano, 91, se não estiver enganada. Quando eu recebi, ela estava com a nora e ela... com a filha, perdão, com a filha. Ela estava com a filha e ela totalmente ansiosa, não estava saindo de casa. A filha falando, olha, é complicado, porque ela não quer visitar ninguém por conta da distomia, ela não quer ver nenhum familiar, tudo que ela fazia, que ela gostava, ela parou de fazer, enfim. E aí a gente conversou muito, eu e a dona Alice aquele dia, eu expliquei para ela, e tudo o que ela falava como algo muito difícil, eu minimizava e tentava mostrar para ela que tinha um jeitinho de melhorar e deixar aquilo mais fácil, né? E a gente foi conversando e tal. Eu sei que ela voltou depois, outra pessoa, super feliz, já estava cuidando, que até então quem cuidava era a filha, ela que já estava fazendo o autocuidado dela, ela que trocava o dispositivo, ela que fazia as limpezas, estava tudo perfeito, né? E aí ela falou pra mim assim, cara, eu queria ver com você se eu consigo pegar o material do próximo mês, porque eu vou viajar. Aí eu falei assim, ó, dona Alice, eu acho que dá para dispensar sim. E nessa época, eu queria muito fazer uma viagem sozinha. E eu abandonei a ideia da viagem porque eu não tinha companhia para fazer a viagem. Eu acabei abandonando a ideia e foi bem na semana que eu fui ver a dona Alice. E aí ela falou, não, tem como sim, a gente dá um jeitinho e tal. Eu escrevo, que a senhora retirou desse e-mail, já conta a viagem. Então, assim, mas para onde você não vai? Aí ela disse, vou para Minas. Eu, que legal, foi podcast e tal, né? Aí eu falei assim, e quem vai com a senhora? Aí ela olhou assim pra mim e falou, Deus. Na hora eu me arrepiei e falei, gente, Tem que junto. até poucos dias ela não conseguia fazer nada sozinha, porque ela não conseguia aceitar a condição dela, né? E aí eu fiquei pensando, ela é idosa, estomizada, ela vai viajar sozinha, e eu, né, até poucos dias, não ia viajar só porque eu não tinha uma companhia, né? Aí eu disse assim pra ela, assim, olha, dona Alice, a senhora me deu um tapa na cara sem saber. Porque
eu não esperava essa sua resposta. Achei que ela ia com um familiar, né? Ela disse, minha filha, a gente nasce só e morre só. E aquilo me marcou muito, porque eu não só ensino eles, como eu aprendo com eles, E né? muito, Então, né? muito. Com Então, certeza. você vê que é um paciente que ele era extremamente limitado. Em poucos meses, ele ia organizar uma viagem, ele ia viajar sozinho por conta das suas orientações, que deixou tudo tão leve na vida dele. Então, isso me ensinou muito e é uma história que eu sempre falo para ela. Eu falo, olha, nas minhas aulas, eu falo sobre a senhora. Então, se a sua orelha esquentar, pode ter certeza que sou eu falando. E não é pouca idade, né? Não 90 é, anos, não né? A mais. é. Então, assim, Sim, e isso é prazeroso, né? Essa parte de atendimento é muito prazeroso quando as pessoas recebem esse carinho todo, né? sim, sim. Então, é muito bacana, É. legal. Em relação aos pacientes do interior que se deslocam até aqui, teria uma forma adequada de atender as prefeituras, fazer essa ponte e estar atendendo nas prefeituras, nos hospitais mais próximos? Tem algum projeto específico para isso? Se tem algum projeto, eu desconheço, mas seria muito interessante que se pensasse num projeto, né, nessa área, por conta da dificuldade de deslocamento. Em relação a capacitar profissionais, nós, como hospital universitário, não tenho dúvida que o hospital entraria com essa parte de capacitação tranquilamente, né? Se os municípios se mostrassem interessados em fazer esse trabalho, porque seria uma forma humanizada, uma forma que o paciente ele estaria mais próximo do núcleo, né? No caso do núcleo que atenderia ele, e ficaria muito mais tranquilo até para a gente prevenir, verificar complicações de uma forma mais rápida, né? Que às vezes ele demora um tempo até chegar a gente. Talvez até a parte de reconstrução seria um processo um pouco mais encurtado, né? Então, assim, não sei se atualmente existe um projeto, mas se alguém quiser fazer esse projeto, pode contar comigo na parte Maravilha, né? de treinamento, que Isso. seria um prazer treinar e repassar todo o material que nós temos, que nós usamos hoje no hospital, para os municípios, para que eles dessem continuidade. Né? A gente fala muito na referência e contra-referência, né? Sim, Então, assim, como seria interessante essa parte, né, de você poder referenciar esse cliente e lá ele ser atendido como um todo, né? sim, Você dá continuidade do serviço. Principalmente, você imagina, vir um de 1.000 quilômetros, vir para Cuiabá. Então, é trânsito, né? É carro, né? Ou às vezes tem que depender do ônibus que traz essas pessoas ou de uma para a ambulância, cidade, ou de uma que ambulância. Então, depende assim, muito da condição clínica. justamente tem toda uma dificuldade nesse meio, né? Que Uhum, se realmente tivesse essa questão aí de treinamento, capacitação dessas equipes de base, né? De sim, ponta, sim. e aumentasse também, né? Não só ficar com três, né? Três, Três praticamente, polos, três polos. sim. O estado é muito Aumenta grande, a retenção justamente, é né? enorme. A extensão é muito grande. Seria Uhum. ideal aí essa, né? Eu acho que Sim, melhoraria muito esses sim, atendimentos, né? com certeza, sem Então, dúvida. E sem contar que eu acho que grande parte são idosos, né? Que eu acho que dificulta, eu acho que mais ainda a locomoção pela quilometragem aí do estado de Mato Grosso, né? Sim, nosso público é bem variado mesmo. Temos muitos idosos, temos crianças, né? Uhum. Mas o que mais me preocupa é em relação à condição clínica. Porque nós temos também os pacientes que são acamados, né? Que ele verdade. precisou fazer uma colossomia para desvio de trânsito, né? Já por conta de lesão por pressão, de feridas, né? Que estavam sendo contaminadas. Então, esse paciente ele tem uma dificuldade a mais para comparecer até a capital para fazer esses atendimentos, né? Então, todos ganhariam, na verdade. Os pacientes estariam mais próximos à equipe de atendimento e eu acho que o retorno dele seria até mais rápido, né? A readaptação dele seria mais rápida, eu acredito. Legal.
Muito obrigada, Cárida. Eu acho que assim foi de grande valia a sua presença aqui conosco, Eu que né? Falando do mês agradeço. aí, né, dos Sim. ostomizados. Eu acho que foi maravilhosa a entrevista. Espero que você volte mais Com vezes, certeza. né? Estou à disposição. Que bom. E só temos a lhe agradecer. Eu que agradeço. Só temos a agradecer a sua presença aqui. Espero que a sua entrevista venha trazer conforto para quem está nessa situação hoje. E com a demanda aí, a gente possa estar fazendo novas entrevistas aí, trazendo conhecimento melhor a quem realmente esteja precisando hoje. Sim. Muito obrigado Eu por que ter vindo. agradeço. Eu que agradeço e podem contar comigo aí para a gente fazer novos projetos, né? Muitos, né? Capacitações, Muitos. ajudar a orientar esses pacientes de uma melhor forma para que eles cheguem até o serviço especializado com menos danos. Essa é a ideia. Que bom. Não, com certeza muitos projetos aí pela frente, né, cara? Deus abençoe.